Será que é possível um indiano viver num barraco coberto com lona, ter uma família grande, comer mal para os nossos padrões, trabalhar duro e ainda ser feliz? O documentário Happy, de 2011, dirigido por Rocco Bellic, com grandes nomes da neurociência, psicologia, psiquiatria, mostra que sim. O documentário está disponível para assinantes da Netflix e é o tema do nosso bate-papo de hoje no quadro Ciência da Felicidade. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, o documentário já começa mostrando uma cena que choca, né? Porque a gente fala, nossa, como é que esse cara pode ser feliz nessas condições? Ele ainda dirige aquele rickshaw, né? Exatamente. Que é aquela, tipo uma carrocinha que a pessoa conduz, né? E ele fala, inclusive, quando faz calor, que às vezes ele passa mal e sofre com isso. Mas que ainda assim ele é feliz. Exatamente. Quando ele é um condutor de rickshaw, se a gente for pensar, é como se fosse uma carreta que a gente tem hoje com cavalos, mas é uma pessoa que carrega. E ele diz, inclusive, que ele precisa carregar as pessoas, e mesmo que as pessoas não tratem ele tão bem, ele não pode ficar nervoso com aquilo, porque ele precisa daquele trabalho. A percepção dele sobre o trabalho dele é muito pontual. Ele precisa do trabalho para que ele possa ter as coisas que ele tem. E uma das coisas muito interessantes que ele fala é: eu gosto da minha casa, eu tenho uma casa muito boa. Então isso é importante, é a percepção da pessoa sobre a sua realidade. É como ela acredita que aquela realidade é boa para ela. E ele vendo aquele barraco dele, ele se sente morando numa boa casa. Então ele tem o mesmo nível de felicidade interna bruta, que é uma das coisas que vai falar no documentário, que um americano médio, um americano que tem uma vida normal, um americano de classe média. Então é exatamente falar sobre isso, sobre a percepção que nós temos da felicidade e falar sobre quais são os pontos importantes para que as pessoas desenvolvam isso, né? Um dado importante que me chamou muita atenção foi quando eles dizem que uma pessoa que ganha 5 mil ou 50 milhões mensais podem ter a mesma felicidade. O dinheiro só compra mais coisas, mas a felicidade pode ser diferente. A pessoa que ganha 5 mil pode ser muito mais feliz do que a que ganha 50 milhões. Exatamente. A partir do momento que você tem uma estabilidade financeira, a sua felicidade não está mais ligada ao dinheiro. A partir do momento que você tem uma vida com uma estabilidade financeira, o dinheiro ele não passa mais a ser um fator predominante. Claro que até esse momento, onde você não tem estabilidade financeira, ele é um fator que pode te causar um desconforto e por isso não trazer felicidade. Mas a partir daí existe um processo, que é um processo que eles chamam de ciclo do hedonismo, de você comprar essas coisas e você precisar estar sempre comprando para que você possa estar sempre satisfeito. É um vício no prazer de comprar. Então, pessoas que ganham milhões, muitas vezes, se possuem esse vício, não são tão felizes quanto pessoas que têm uma estabilidade e vivem uma vida mais simples. Não quer dizer que a pessoa que ganha milhões não possa ser mais feliz. Ela pode sim. Ela pode, se ela souber que aquilo é algo que faz parte da vida dela. Se ela viver daquela maneira mais simples, sem pensar que ela precisa consumir o tempo todo, né? Então, é essa a ideia, de que a partir do momento da sua estabilidade financeira, não importa mais o quanto você ganha, a sua felicidade está ligada ao quanto você valoriza o que tem. Um outro fator que chama muita atenção, tanto com moradores dos Estados Unidos, como Japão, na ilha de Okinawa, como na Dinamarca, as pessoas que estão cercadas de outras pessoas, né? Hoje em dia a gente mora num apartamento ou numa casa, mas dificilmente tem muito contato com o vizinho, que é uma coisa que antigamente se tinha muito. E nesses locais tem até uma moradia na Dinamarca, que é uma moradia coletiva, né? Isso. Eles têm muito contato, uns cuidam dos outros, mas não é o cuidar que a gente tem hoje em dia de falar mal e de cuidar da vida do outro, é cuidar de verdade, né? Exato. É bem interessante ver que a Dinamarca é um dos países mais desenvolvidos na sua parte econômica e financeira, e ainda assim é um dos países que mais possui moradias coletivas. Por quê? Eles acreditam que a moradia coletiva é uma maneira de que você possa ficar feliz por ter pessoas à sua volta. Em 2016 saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre o principal fator que traz felicidade para as pessoas. E esse principal fator que foi abordado é o fator convívio. Se você se cerca de pessoas que são positivas, que são pessoas que pensam de maneira positiva, que falam de coisas boas, você começa a pensar igual a elas, né? A gente sente isso quando a gente tem algum amigo muito próximo. A gente começa a pensar igual e, às vezes, se você perguntar para dois amigos muito próximos uma mesma pergunta, talvez eles respondam
ao mesmo tempo, a mesma resposta. O nosso cérebro tem essa capacidade, essa neuroplasticidade de se aproximar das pessoas e viver de uma maneira em sinergia. Então, nesse local, na Dinamarca, tem os velhinhos que cuidam das crianças e as crianças que tornam os velhinhos felizes. Os adultos que trabalham, mas se sentem tranquilos, porque tem outros adultos que estão naquele mesmo local cuidando das crianças. Tem um momento, todas as noites eles jantam juntos, então eu não preciso fazer janta toda noite, né? Eles são em torno de 20 famílias, e foi muito interessante eles falaram, nós fazemos janta 2 vezes por mês. Cada casa, né? E só que todos jantam juntos. Você aprende a conviver, você aprende a viver em sociedade, você aprende a respeitar o próximo e você aprende que estar próximo de outras pessoas é o que te faz feliz. Isso é o fator fundamental para a felicidade. Eu costumo brincar falando que depressão pega, né? Assim como a alegria contagia. Eu conheço pessoas que alguém da família entrou em depressão e que a família toda acabou meio que entrando também, não digo no nível de depressão como aquela pessoa, mas entrando naquela vibração, naquela situação e ficando todo mundo mais triste. As atividades que nós realizamos, elas nos trazem as emoções. Como a gente sempre fala, a felicidade é uma emoção primária. A gente só sabe que está sentindo felicidade quando a gente percebe ela ao longo do tempo. Isso a gente chama de alegria. Então, quando a gente está no momento alegre, a gente percebe que está vivendo momentos felizes, emoções felizes. Quando a gente tem alguém triste na família, muitas vezes a gente sucumbe às atividades daquela pessoa. Então, com uma pessoa depressiva, as atividades daquela pessoa, às vezes, é alimentar aquela pessoa, ir até o local onde ela está, ajudar a tomar banho, alguma coisa que seja a atividade muito primária. E a partir do momento que você desenvolve isso, você não consegue mais desenvolver tão bem as atividades que são atividades felizes. Eu não vou lembrar o nome do filme agora exatamente, mas tem um filme que o rapaz ele não tem movimento nas pernas, no corpo, e ele encontra uma cuidadora que é uma pessoa que quer levar ele para viajar o mundo. E a partir do momento que ela leva ele para fazer essas viagens, ele fica mais feliz, mas ela não fica triste. O mais importante é isso. Se a gente tem alguém para cuidar, se tem alguém para cuidar mentalmente, se tem alguém que está passando por um momento difícil, pense naquela pessoa, no que ela gosta de fazer e o que você gosta também. Você vai chegar num momento de sinergia para algo positivo. Isso é importante. A gente não pode sucumbir ao eu trabalho e cuido da pessoa. Esse cuidar tem que ser um cuidado diferente. É de levar a pessoa a ser mais feliz. Esse é o princípio do cuidar. Assim como a alegria também contagia, né? A felicidade contagia. Eu falo que eu sou bem-humorada porque eu tive amigos muito bem-humorados durante toda a minha adolescência. Isso meio que pega na gente, né? Sim, com toda certeza. A gente fala que o bom humor ele tem 3 estágios. Ele tem o humor, o bom humor e a babaquice, que é um humor totalmente fora do comum, que é onde a gente brinca até a gente não saber muito bem aonde está brincando. Tem que tomar muito cuidado com ele, porque às vezes ele passa do ponto. Mas quando a gente tem amigos, quando mais novos, que são muito felizes, vivem momentos muito felizes e falam de coisas muito felizes, isso transmite pra gente. O mais importante da gente pensar nisso essas pessoas vivem momentos tão felizes assim? Se você lembrar da sua adolescência, esses momentos muitas vezes eram superestimados. Era um momento de eu fui jogar bola com o pessoal e eu fiz tal jogada que foi fantástica, maravilhosa, e esse adolescente ficou feliz uma semana contando várias vezes a mesma história da jogada fantástica, e aí um ria sobre o que ele falava, o outro falava, conta aquela história de novo. E é a valorização do momento. O ser feliz está ligado a essa valorização do momento. É cientificamente comprovado que a gente vai perdendo os neurotransmissores de dopamina. Então é normal que quando a gente vai ficando mais velho, o prazer vai diminuindo. Porém, o cérebro é um músculo. Ele é como um músculo, ele é como um músculo. Ele precisa ser treinado como um músculo. Então quando a gente faz atividades positivas, essas atividades tornam ele ainda mais capaz de continuar e de seguir em frente. Aliás, um dos pontos também desse documentário, Happy, mostrava uma pessoa que trabalhou no mercado financeiro, que ganhou muito dinheiro, mas não se sentia feliz. E aí ele foi trabalhar na Índia, numa casa de Madre Teresa, em que ele cuidava de pessoas extremamente doentes, pessoas que eram encontradas jogadas na rua. Então eles levavam as pessoas para esse local e lá cuidavam dessas pessoas. E ele falou que aí ele encontrou realmente a felicidade em servir, né? Exato. Muitas pessoas elas não vivem, elas não convivem, elas se cercaram de uma maneira que elas executam os seus trabalhos e voltam para sua casa, que é praticamente uma prisão, onde não entra ninguém, onde simplesmente ele tem os eletrodomésticos dele e ele tem o
local dele de dormir. Eu não considero isso uma casa, eu considero isso uma prisão. A partir do momento que a gente olha para uma pessoa que vivia numa rotina muito estressante, ganhava muito dinheiro, ele tinha a capacidade de comprar coisas para sua própria prisão. E uma prisão muito enfeitada não faz muito sentido. O que a gente precisa é de uma casa mais cheia. Às vezes eu brinco com a casa da minha mãe e falo assim, você chega na casa da minha mãe, às vezes tem brinquedo jogado para tudo quanto é lado, que os meus sobrinhos passam por lá como se fossem 2 furacõezinhos, né, fazendo uma bagunça tremenda. E você chega na porta e sabe que é uma casa feliz. Você sabe que tem pessoas ali dentro que, por mais ter que conviver com aquela bagunça sendo feita, elas convivem com a felicidade de algumas crianças, elas convivem com a felicidade de outra pessoa, ela se doa para que ela possa enxergar a felicidade nela e no outro. Esse rapaz que foi trabalhar com pessoas carentes, ele viu que ele tinha algo a doar para os outros. Um dos pontos fundamentais da felicidade é você olhar para você e ver o que você tem de bom para doar para o outro. E deixar de olhar para o que você não tem. Deixar de olhar para aquilo que você não é positivo em você. Deixar de ficar o tempo todo falando, mas isso eu não consigo, mas eu posso falar de mim, eu não sou tão organizado assim, né? Hoje em dia eu já sei, eu já falo abertamente, eu não sou organizado. Mas não é uma coisa que não me torna feliz. Eu sou um excelente músico e eu adoro tocar. E isso me faz feliz. E eu posso fazer isso pelos outros. Eu posso tocar para que os outros fiquem felizes também. Então esse princípio de doação, de você usar aquilo que você tem de melhor, é o que realmente faz com que você tenha uma vida mais valorosa e mais feliz. Você tocou num ponto super importante, que é a valorização do que se tem e não do que se não tem, né? Num mundo onde existem tantas cobranças de corpo perfeito, de vestimenta perfeita, ou seja, até as próprias redes sociais, né, cria essa coisa da perfeição. Você tem que ser aquilo que está na moda, tem que ter o abdômen trincado como fulana de tal, tem que ser magra como fulana de tal. Como trabalhar isso dentro da cabeça da gente para que a gente não caia nessas armadilhas, Lucas? A primeira coisa que a gente precisa pensar é como não trabalhar. A gente está numa semana de carnaval e é natural que a gente veja na TV pessoas que têm tempo suficiente para cuidar do corpo, para que o corpo fique maravilhoso. A minha esposa diz que aqueles corpos são muito bem trabalhados, é até bonito de ver, a gente assiste junto o carnaval. Mas a gente não pensar que aquilo é um ideal. A gente não criar um ideal na vida de outra pessoa. Por quê? A partir do momento que eu crio um ideal na imagem de outra pessoa, eu deixo de valorizar aquela pessoa com toda a vida real dela, com tudo que ela passa na realidade para ela alcançar aquilo que ela deseja. Então, quando a gente coloca, olha, eu preciso ter o corpo perfeito igual ao de fulano, para isso eu vou precisar ter uma vida igual a de fulano. E essa vida talvez não te traga a felicidade que você tenha se você observar as atividades que você mais gosta. É importante sim você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua vida financeira, você ter equilíbrio nas áreas da sua vida. Mas ter equilíbrio não significa chegar à perfeição. E a perfeição também não existe. Se você conversar com aquelas pessoas, muitas delas vão dizer que tem alguma coisa que ainda não está exatamente como ela gostaria que fosse. A aceitação acima de tudo, né? Exatamente. Tem um curso, é isso que você vai dar? Isso. Vou fazer um curso sobre neurociência aplicada à inteligência emocional. Esse curso vai ser nos dias 27, 28 e dia 1º/3, aqui em Maringá. Para quem quiser mais informações, entra no Facebook e também pelo Facebook no mês que vem eu vou estar disponibilizando. É um curso sobre como o nosso cérebro funciona, quais são as partes do nosso cérebro que funcionam para que a gente se torne mais feliz e que a gente saiba utilizar essa inteligência emocional para ajudar as outras pessoas também. No Facebook? Facebook, Lucas Penteado Palestrante. Só procurar lá, Lucas Penteado Palestrante, que você me encontra lá no Facebook. Legal. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu agradeço.